This call is now being recorded. Aí. Então, tá aí, já estamos gravando. Então, eu vou voltar aqui o que eu falei para a gente ter um feedback. Então, pessoal, como nós combinamos na primeira parte do nosso curso, nós combinamos que depois, no início da segunda parte, do segundo tempo, nós íamos fazer uma viagem no Código Civil no que diz respeito à sociedade empresária. Aqui ficou faltando eu colocar Código Civil, mas depois eu retifico. Agora não dá para a gente retificar, ok? Então, estou botando a Mayra para dentro aqui. Então, vamos ver agora a sociedade empresária limitada, tudo que diz respeito a ela no Código Civil aqui. Então, para que vocês possam obter êxito na conquista de algum concurso ou na OAB, aí vai ficar a critério de vocês. Então, está aqui. Essa parte da sociedade limitada está no capítulo 4 da Sociedade Limitada, seção 1, disposições preliminares. Nós vimos até aqui as características da sociedade limitada, vimos o que é empresa, vimos o que é sócio, falamos sobre as sociedades anônimas. Então, agora, para fechar, para sedimentar o nosso conhecimento, nós estaremos aqui fazendo uma discussão em cima da lei seca, vamos colocar de forma objetiva assim. Artigo 1052 do Código Civil. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, na sociedade limitada, tá, cada sócio responde pelo quinhão que ele colocou. Ok? E nós temos aí que todos os sócios são responsáveis pela integralização do capital. O que é a integralização do capital? É o momento em que os sócios botam dinheiro dentro da empresa, dentro do caixa da empresa. O que você faz? A subscrição do capital social, do seu investimento inicial. Depois que você faz a subscrição, existe uma segunda etapa chamada de integralização. É o ato da efetividade, é o ato de você colocar o dinheiro que você está investindo, que você está abrindo a empresa dentro dela praticamente. Bem, então, é no momento em que o dinheiro entra no caixa da empresa. Então, o capital fica integralizado. E, nesses casos, como diz o artigo 1052, todos os sócios são solidariamente responsáveis por essa integralização, ou seja, respondem por ela, ok? É o que está aí no caput do artigo 1052. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Sim, você pode ser uma sociedade, né? A gente parte do princípio que são duas pessoas, mas pode ter uma sociedade limitada unipessoal, ok? É o que está dando aí. Redação do parágrafo dado pela lei número 13.874, de 20/9/2019. Anota essa lei, que é uma lei recente. Parágrafo 2º. Se for unipessoal, olha só, unipessoal é apenas um dono, apenas um sócio, né? Vamos colocar assim. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. É o parágrafo acrescentado pela lei número 13.874, de 20/9/2019. Então, está aí esse importante artigo que nós devemos aí tê-lo em mente.
Artigo 1053. Temos aí a sociedade limitada. Rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. Muito bem? Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: naquilo em que o capítulo 4 do Código Civil for omisso em alguma norma relativa à sociedade limitada, nós poderemos ter uma legislação supletiva. Essa legislação supletiva, ela será a legislação relativa às normas da sociedade simples. Muito bem? Então, está aí. E uma sociedade simples, o que é? É aquela sociedade de intelectuais, uma cooperativa, que nós vimos uma sociedade empresarial e vimos também o que é uma sociedade simples lá no início do nosso curso. Parágrafo único: o contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Também pode, muito bem? Então, veja bem o seguinte: caso a legislação da limitada seja omisso, caso esse capítulo do Código Civil seja omisso, nós podemos utilizar de forma supletiva as normas da sociedade anônima, lá na lei que fala sobre as SAs. Muito bem? Então, está aí. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Aqui é importante a gente verificar o seguinte: tem que estar no contrato social toda a relação existente entre os sócios e a empresa. Muito bem? Se não tiver no contrato social que vai haver regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima, não poderá ocorrer. Nós sabemos muito bem que o contrato social ele é relevantíssimo. Nele está previsto todos os atos e fatos que devem serem regrados dentro de uma sociedade limitada. Então, o contrato social tem que prever essa possibilidade de você utilizar a lei das sociedades anônimas, a lei 6.404 de 76, né? Ela pode ser uma legislação supletiva para atender a omissões deste capítulo do Código Civil. Então, está aí, é desse jeito aqui. Então, está aqui, então, vamos lá. Então, aí. Artigo 1054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do artigo 997 e, se for o caso, a firma social. O que diz o artigo 997? Eu estou aqui com o Código Civil aqui, só para a gente adiantar aqui. Artigo 997, não sei se vocês se lembram dele. Está aqui, 997. E no final a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Então, diz assim: o contrato mencionará, no que couber, as indicações do artigo 997 e, se for o caso, a firma social. Então, diz o artigo 997, anote aí, quem quiser pegar aí no smartphone, pegar aí, por exemplo, o Código Civil aí, diz o seguinte: a sociedade constitui-se mediante contrato escrito particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará o seguinte: inciso 1, nome,
nacionalidade, estado civil, a profissão, residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios ser jurídica. Muito bem? A denominação, nome, fantasia, ok? Inciso 2, a denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. O terceiro, o capital da sociedade expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliações pecuniárias. Temos o inciso 4, diz o seguinte: a cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. As prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços. 6. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições. 7. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. 8. Se os sócios respondem ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais. Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato. Muito bem? Então, está aqui o artigo 997, ele fala aqui sobre a sociedade, ela constitui-se mediante um contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, nós lemos aqui as cláusulas que os incisos, as possibilidades que estão contempladas aqui no Código Civil. Muito bem? Então, é o artigo 997. Então, para agora, a seção 2 do Código Civil, ela fala sobre as cotas. As cotas do sócio é aquela proporcionalidade. É a proporcionalidade, seria a parte em que o sócio seria responsável dentro do contexto da sociedade. Então, temos aí o artigo 1055, diz: o capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Então, o capital social, nós sabemos muito bem, reiterando que seria o que, de forma vulgar, o investimento inicial que os sócios fazem para abrir o empreendimento, para abrir a atividade econômica. Isso é o capital social. Então, tá aí, deixa eu botar um colega para entrar aqui. Então, vamos lá. Então, está aqui. Bem, o capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Parágrafo 1º. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Muito bem? Então, pela estimação. Então, os sócios disponibilizaram os bens, né? Os sócios puseram, por exemplo, se um entrou com dinheiro, outro entrou com um carro, outro entrou com um terreno. Então, eles iniciaram a sociedade, o empreendimento, cada um dando a sua cota, a sua contribuição. Então, eles vão responder solidariamente, ok? Então, esses bens, eles serão estimados, eles terão um valor estimados para que você possa exarar no capital social essa avaliação dos bens para que os sócios possam iniciar o seu empreendimento. Parágrafo 2º. É vedada a contribuição que consista em prestação de serviço. Muito bem. O que seria dizer aqui? Eu vou dizer assim, olha,
eu sou convidado para abrir uma empresa com mais 2 amigos. Eles entram com... Um entra com dinheiro, o outro entra com o carro, muito bem, e eu falo, olha, eu não tenho bem tangível, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro. Eu vou oferecer os meus serviços, a minha mão de obra. Não pode. A prestação de serviços, ela não pode se prestar para a constituição do capital social. Muito bem? Então, a prestação... É isso que está dizendo o parágrafo 2º. Eu tenho que entrar efetivamente com um bem, um terreno, um dinheiro, um carro. Eu não posso simplesmente falar, não, eu vou fazer eu vou vender a minha mão de obra, vou fazer, né, uma atividade relativa no caso da prestação de serviço. Não dá para funcionar assim. É vedado aí pelo parágrafo 2º. Temos aí o artigo 1056. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Então, a cota que eu tenho lá tem, por exemplo, 20%, 25%, um quarto de uma determinada empresa, um quarto de um determinado capital social. Muito bem? Essa minha cota eu não posso dividir, porque ela está lá exarada, registrada no contrato social como minha. Agora, se eu for fazer uma transferência, aí é possível, muito bem? Então, é possível dentro do que diz a legislação, o que nós vamos ver agora a partir do artigo seguinte, né? Caso em que se observará o quê? O disposto no artigo seguinte, é o que está dizendo aqui. Parágrafo 1º, artigo seguinte... Então, parágrafo 1º. No caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante, pelo condômino representante, ou pelo inventariante do espólio, se sócio falecido. Então, se você montar um condomínio de cotas, certo? O responsável por esse condomínio é o condômino representante que será nomeado pelos sócios. Isso tem que constar lá no contrato social. Ou pelo inventariante, no caso, né, de espólio de algum dos sócios falecidos. O inventariante ele é o responsável pelos atos que ocorrerem. Muito bem. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no artigo 1052, os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Muito bem. Então, os condôminos, tá certo? De cotas, aqueles que aceitaram submeter a cota, as suas respectivas cotas a um condomínio, tá? Responde o quê? Pela prestação necessária à sua integralização. Então, aí você está dizendo o seguinte, bem, eu entro com uma determinada quantia, tá? Essa quantia ela vai representar a minha cota, então eu vou ter que integralizá-la, muito bem? A partir do momento em que eu integralizo o capital social que eu tenho direito, que eu assumi, que eu resolvi habilitá-lo, muito bem? Ele, de certa forma, os sócios, eles são solidários
eles são responsáveis por esta integralização. Então, está aqui. Artigo 1057 diz o seguinte: na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Então, pessoal, se o contrato social for omisso, porque, como nós falamos, no contrato social tem que estar a previsão de toda a relação jurídica entre os sócios. Muito bem? Então, se o contrato social for omisso no que tange aí a cessão de cotas, tá? Os sócios, ele pode, de certa forma, fazer uma cessão dela, ou parcial ou totalmente, tá certo? Mas é o quê? Ele pode fazer a terceiros, a pessoas estranhas à sociedade? Não. Ele pode fazer essa cessão a quem já faz parte da relação societária, tá certo? Independente de ouvir os demais sócios, tá certo? Independente de audiência dos outros, ou a estranho, ok? Se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do social. Então, agora é o seguinte, se no momento em que o sócio, caso o contrato social não fale nada, caso o contrato social seja omisso, se um dos sócios resolver fazer a cessão para um outro sócio, os demais sócios se resolverem a se reunir e formar um quarto do capital social, ou 25%, eles podem se opor a essa cessão. É o que está dizendo aí o artigo 1057. Ok? Está dizendo aqui. Então, está aqui. Parágrafo único. Diz o seguinte: a cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiro, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Muito bem? Então, está aí o parágrafo único dizendo que a cessão terá eficácia quanto, né, à sociedade. E terceiro, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003 aqui. Deixa eu ler o artigo 1003 aqui. 1003 diz o seguinte, o artigo 1003. O parágrafo único diz o seguinte, 1003, parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes, ou seja, os sócios que aceitarem, os sócios que estiverem de acordo com a cessão. Então, diz aqui o artigo 1003, diz o seguinte: a cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único diz o seguinte: até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário perante a sociedade e terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. Olha que coisa interessante, né? Então, pessoal, eu tenho uma sociedade, eu sou sócio, eu tenho uma cota e, obviamente, que todas as obrigações inerentes a essa empresa eu tenho que arcar.
No momento em que eu fizer a cessão, obviamente que eu estarei também passando as obrigações para o sócio que recebe, o sócio cessionário. É o que diz o artigo aqui, o parágrafo único do 1003. Muito bem? Então, diz assim, até 2 anos, depois de averbação, de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiro pelas obrigações que tinha como sócio. Então, depois que eu fiz a cessão, averbei na junta comercial, fiz um aditamento, muito bem, ao contrato social que tinha anteriormente, cedi. Então, até 2 anos, eu ficarei responsável, né, solidariamente com o cessionário em relação às obrigações que eu passei para ele. Caso ele não assuma essas obrigações junto ao mercado, junto à sociedade, junto a terceiro, eu, sócio cedente, até 2 anos eu sou responsável. Então, é o que está dizendo aí o 1003, o artigo 1003 do Código Civil, parágrafo único. Então, aí, vamos lá. Nós temos aqui o artigo 1058, que diz: não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004, seu parágrafo único, a gente vai ver aqui, de tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Então, diz aqui o artigo. Então, não integralizar acordo só, diz o 1004 o seguinte: os sócios são obrigados, na forma e prazo previsto, as contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazê-lo, nos 30 dias seguintes, ao dar notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente de mora. Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso ou reduzir a cota ao montante já realizado, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no parágrafo 1º do artigo 1031. Entendeu? Então, deixa eu ver aqui, só um minuto aqui, por favor. Então, um minuto aqui. Só um minuto. Minuto. Então, está aqui. Então, vamos lá. Vou botar aqui. Então, não integralizada. Eu estou botando aqui, consultando aqui. Então, não integralizada a cota de sócio remisso. O sócio remisso é aquele sócio que não cumpre com as suas obrigações, com as suas contribuições, pessoal. Muito bem? Então, está aí. Só um minutinho, só que eu vou aqui a um banheiro aqui. Só um minutinho, pessoal.
Maiores detalhes aqui, deixa aqui só para ver. O Fábio Ulloa coloca aqui como, só para vocês terem uma noção mais acurada e aprofundada sobre o que é sócio remisso, nós temos aqui uma abordagem do professor Fábio Ulloa, ok? Vou ler para vocês aqui, aí fica gravado aqui para a gente. Conforme leciona o professor Fábio Ulloa Coelho, o sócio remisso é aquele que não cumpre com a sua obrigação de contribuir para a formação do capital social, podendo até mesmo chegar a ser excluído da sociedade. Muito bem? Então, o sócio remisso é aquele, né, que no primeiro momento, ele se responsabilizou, ele disse que ele ia colocar determinada quantia dentro da empresa, ia integralizar uma parcela do capital social. No entanto, na hora H, ele foge da raia, ele se excusa, ele se omite, ele não. Então, ele pode até ser excluído da sociedade porque ele está descumprindo um pacto, ele está descumprindo, né, uma concordância, um consenso que foi feito no momento em que os sócios resolveram montar um determinado negócio, e na hora H, um dos sócios ele foge à sua responsabilidade. Bem, esse é o sócio remisso. Acho que está chovendo bastante, né? Está chovendo aí bastante aí. Está caindo uma água aí. Então, vamos lá. Artigo 1059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizadas pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. Então, os sócios, né, eles ali estão, né, de certa forma, entrando com todo o seu patrimônio, com uma parte do seu patrimônio. Então, eles são obrigados a fazer a reposição de lucros, de quantias que eles retirarem. Isso tem que estar no contrato social, obviamente, né? Quando esse lucro, por exemplo, ele se converter num prejuízo, né? Então, no caso da empresa ter prejuízo, ou se o lucro, né, ele tem que fazer a reposição para que a empresa continue solvente. Agora, essa seção, não vamos falar aqui da seção 3, que está relacionado à administração. Então, aqui, a administração, a gente viu na hora que a gente fez aquela abordagem teórica, a gente viu o que é um administrador, vimos a importância que tem o administrador numa sociedade limitada, vimos numa sociedade anônima que tem o conselho de administração, ok? Então, agora aqui a gente vai falar sobre aquela abordagem teórica, mas olhando agora a lei seca. A lei seca. E tome chuva. Então, está aí, artigo 1061. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. A gente já viu isso exaustivamente. Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Então, nós temos aí
né? O sócio é importante aí o administrador e tem que estar contemplado no contrato social, tem que estar lá exarado, né? É o que diz o artigo 1061. Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. É o parágrafo único que nós lemos aí agora. Está dizendo o seguinte, né, que o sócio que posteriormente vier, um administrador que vier ser um sócio ou uma pessoa estranha à sociedade, desde que esteja no contrato social, tá? Ela não assume as qualidades, né, que são atribuídas no contrato social a todos os sócios, como está colocado aqui. Artigo 1061. A designação de administradores não sócios, ok? Dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios enquanto o capital social não estiver integralizado, e de 2/3, no mínimo, após a integralização. Então, nós temos aí que, no momento em que eu chamo, né, um administrador, eu designo um administrador, se por acaso o contrato social não estiver integralizado, ok? Esse administrador ele tem que ser escolhido pela unanimidade dos sócios. E, após a integralização, para escolher um administrador, eu tenho que ter, no mínimo, 2/3, tá certo? Do capital social. Aí, o administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Isso aí é uma formalidade legal, que cai sempre nessas provas que vocês fazem aí. Parágrafo 1º. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. E também, formalidade legal. O parágrafo 2º também. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão. Isso é mera formalidade. Legal. Então, diz o artigo 1063, o exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo ser fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. A gente já viu isso aí lá no início do curso. Eu estou apenas mostrando aí a legislação, ok? Então, está aí, né, o exercício do cargo do administrador cessa no momento em que ele é destituído, ok? Em qualquer tempo, do titular ou pelo término do prazo. Então, o prazo, você assume uma gestão de uma sociedade limitada por 4 anos. No momento em que findar esse período, você será automaticamente destituído, cessa a sua gestão. É isso que esse artigo está colocando para a gente. Parágrafo 1º. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato. Vocês olham bem que eles sempre se reportam
ao contrato social. Sua destituição somente opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes, no mínimo a 2/3 do capital social, salvo disposição contratual diversa. Disposição que deve estar lá no contrato social. Muito bem? Então, a destituição, via de regra, opera por quem? Opera pela aprovação, obviamente, dos titulares de cotas. Ok? Você tem lá a sua cota X, Y, Z. E, no mínimo, a 2/3 do capital social. Então, tá, é o que está dizendo aí, o parágrafo primeiro. Parágrafo segundo, a cessão do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, lá no registro, lá na junta comercial, mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência. Muito bem? Então, no momento em que ele começa a exercer o cargo, até 10 dias deve estar registrado, deve estar averbado na junta comercial essa mudança aí, essa alteração. Essa alteração. Então, tá aí. Parágrafo terceiro, a renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante. Muito bem? Então, o administrador que renunciar, a eficácia do ato dele, ele vai ter que... Ele começa a ter eficácia no momento em que a sociedade, né? A sociedade, os sócios, eles começam a tomar conhecimento da sua renúncia. Muito bem? E em relação a terceiros, após a averbação e publicação lá na junta comercial. Artigo 1064 fala sobre a firma ou a denominação. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Então, a firma, se designar o nome a nome fulano de tal, limitado, tal, então, esse ato de você estabelecer o nome da empresa, o nome fantasia, esse cargo, essa atribuição, esta função é privativo dos administradores, tá? E que tem aí os poderes atribuídos pelos sócios, ok? 1055, ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Então, aí, nós temos aí, obviamente, que toda empresa ela tem que ter aí o seu balanço contábil, nós temos que apurar o lucro, o passivo, o patrimônio líquido, o resultado econômico para que seja distribuído com os sócios, na proporcionalidade das suas cotas. Muito bem? Então, está aí. São as obrigações contábeis. 1065, está aqui o termo de cada exercício. Aqui houve uma... Repliquei aqui 2 vezes. Está aqui. Bem, e para finalizar, nós temos aí a seção 4 do Conselho Fiscal. Do Conselho Fiscal, que é a parte aqui, eu só vou ler o caput aqui, é coisa rápida, né? Artigo 166, sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de
3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no artigo 1078. Então, uma empresa limitada, ela pode, sim, ter conselho fiscal. Eu já vi questões de prova que o examinador ele pergunta se uma limitada ela pode ter o conselho fiscal, né? Porque, via de regra, a gente acha que somente uma sociedade anônima, por ter ações em bolsa de valor, ela tem um conselho fiscal, ou seja, aqueles membros que fiscalizam os atos de gestão, as contas, se o balanço está correto ou não. Então, as sociedades limitadas, ela pode ter o conselho fiscal, muito bem? Isso tem que estar lá no contrato social. É o que diz aqui, sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato social instituir conselho fiscal. É o que está dizendo aqui. Então, para o artigo 67, para a gente finalizar, diz o seguinte: o membro ou suplente eleito assinando o termo de posse lavrado no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, em que se mencione o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas funções que exercerá, salvo cessação anterior, até a subsequente Assembleia Anual. Então, é a Assembleia que vai escolher aí o Conselho Fiscal, os seus membros, ok? Então, aqui, a gente encerra aqui esse primeiro time, esse primeiro momento aqui, que eu estava devendo a vocês sobre essa questão de da legislação referente aí à sociedade empresarial limitada, ok? Dada a sua importância, dada a sua relevância, ok? Então, vamos agora para a segunda parte da aula. Nossa aula vai até às 9h45. Então, vamos continuar lá com os nossos slides. Eu vou subir. Esse slide eu coloco amanhã para vocês lá no AVA. E o Fabiano, que está chegando aí, André, depois encaminha ele lá para o AVA, que está toda a nossa matéria lá. Eu vou findar aqui essa gravação, porque essa gravação ficou somente com a legislação da sociedade empresarial limitada. Eu vou botar também essa gravação lá também.